iniciar uma nova carta, carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos abrir em Colossenses, no capítulo 1, onde faremos a leitura de 23 versículos, do 1 ao 23. Colossenses 1 ao 23. Colossenses 1, do 1 ao 23, vamos à leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós oramos a Ti, Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus, pedindo que o Senhor continue falando conosco, agora através da exposição da Tua palavra, iluminando os nossos corações, para que venhamos entender essas verdades aqui contidas, verdades eternas, e não só entender, não só compreender de forma intelectual, mas que nós possamos praticar tudo que for aprendido. Que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento, nos dando a compreensão, e que nós venhamos viver de forma digna para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a suficiência e a supremacia de Cristo é o título dessa exposição. A suficiência e a supremacia de Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que ele vai tratar de alguns problemas, e estes problemas que a igreja contemporânea, a igreja atual, ela também passa muito por isso.
A igreja evangélica brasileira, esses problemas que são aqui confrontados pelo apóstolo Paulo há mais de 2000 anos atrás, quando a gente lê, é como se estivesse fazendo um relato daquilo que nós estamos passando hoje. E pelo menos 3 problemas nós podemos destacar. Dentre eles, Paulo vai combater ferozmente aqui o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, Fabrício? É uma mistura de crenças. É uma mistura, você faz uma mistura de judaísmo com cristianismo, alguns misturam religiões afro, ocultismo, espiritismo, aí você pega uma prática nova e você começa a aplicar ela. Um exemplo disso, muitas pessoas adoram o Senhor verdadeiro, adoram a Deus, têm Jesus como suficiente Salvador, têm o linguajar evangélico, mas que têm práticas ocultistas, práticas de religiões afros. Uma delas é ungir objetos. Alguém já viu isso? Rosa ungida, não sei o que ungido, travesseiro ungido, água ungida, não tem isso? Isso é uma prática de religião afro, sabia? E eles misturam isso, colocam isso no meio lá do cristianismo e muitas vezes a igreja começa a fazer, orar por um copo de água e beber. Isso é uma prática espírita. Quantas pessoas já não fizeram isso? Hoje está mais difícil, porque as televisões elas são de LED, aí você não consegue mais colocar o copo em cima dela, mas naquelas TV de tubo, muita gente fez isso. E muito por ignorância. Outra questão de sincretismo, de mistura de crenças, é eu juntar o cristianismo com práticas judaicas. O exemplo disso, alguém já ouviu falar de Templo de Salomão? Alguém já ouviu falar de tocar chofar no meio da igreja? De menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, da Arca da Aliança? Tem igreja que os membros levam a Arca da Aliança, ficam uma semana em casa para serem abençoados. Fabrício, mas no Antigo Testamento não tinha essa de ungir o determinado utensílio? Tinha, mas a unção era para separar aquele utensílio para ser usado no templo, não era porque ele tinha um poder intrínseco a ele, agora eu vou pegar isso aqui que ele recebeu o óleo, então eu vou ser abençoado por causa desse objeto. Então, muitas igrejas têm trazido para dentro delas essas práticas, misturando judaísmo, misticismo. A gente vê uma coisa que tem crescido muito, que é um legalismo dentro das igrejas. Paulo vai tratar aqui muito sobre o legalismo dos judeus, que muitos estavam tentando trazer rituais judaicos para dentro da igreja. Olha, Cristo é importante, mas só Cristo não dá não, você tem que circuncidar. Olha, Cristo é importante, mas só Cristo não dá não, você tem que guardar aqui o calendário nosso, e você tem que ter a cerimônia, a dieta judaica. Ele vai combater isso, essa mistura que muitas igrejas têm, mistura de misticismo com legalismo. Hoje em dia está tão misturado que fica difícil até você falar, olha, a igreja evangélica ela é distinguida por isso, isso e isso, porque tanta mistura dentro da igreja evangélica, tem tudo quanto é tipo. Antigamente você podia falar, olha, um batista, ele é assim, assim, assado. Hoje você não pode falar, porque tem batista de tudo quanto é jeito. Olha, uma pessoa presbiteriana, ela é assim, assim, assado. Hoje não dá, porque tem presbiteriano que tudo quanto é jeito, tem assembleiano de tudo quanto é jeito. Por quê? É muita mistura. Tem trazido muitas crenças de fora e misturado. E o sincretismo é um problema, meus irmãos, que Paulo vai tratar aqui, porque sempre que a gente traz uma ideia que não é saudável e mistura ela com uma ideia saudável, aquela que não é saudável, ela vai contaminar a saudável. A mistura sempre contamina, ela nunca vai purificar. O exemplo disso, você tem a fé em Cristo Jesus. Se você pegar algo de fora e acrescentar em Cristo nessa fé sua, Cristo não vai purificar esse algo que você vai acrescentar. Pelo contrário, o algo que você acrescentou vai atrapalhar a sua fé em Cristo Jesus. A gente não pode ter esses adereços, a gente não pode ter esses acréscimos. O sincretismo ele é venenoso, meus irmãos. Ele estraga as coisas corretas que nós temos. Por isso que nós precisamos atentar aqui para o alerta de Paulo. E ele vai combater isso. Outro problema que nós vimos hoje, que Paulo combate na sua época, é porque existem vários tipos de Cristos. O ser humano, ele está imitando, tentando imitar a Deus. Deus ele chegou e falou, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, correto? Aí o que o homem agora está falando? Olha, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. Aí tem Cristo para tudo quanto é tipo. As pessoas têm pegado aquele aspecto que mais agrada
e tem feito o seu próprio Deus. Aí tem um Cristo que ele vai ser o exemplo, nós temos que seguir, tem um Cristo que ele é o mestre, nós temos que aprender, tem um Cristo da justiça social, então a igreja ela tem que interferir nos problemas das nações, tem aquele Cristo que ele é mais amor, então eu não vou falar de pecado, tem aquele Cristo que ele é mais rigoroso, então eu só vou falar contra as práticas, eu vou usar o ascetismo, até prazeres que são legítimos, tem pessoa que vai contra como uma forma de purificação. Não que essas definições, elas estão erradas naquilo que elas apresentam de Bíblia, mas o problema é que elas não são completas. Toda hora que eu pego um atributo divino e separo ele dos demais atributos, eu estou fazendo uma heresia. Se eu pegar Jesus é amor, sim, Jesus é amor, mas ele é só amor, tem outros atributos de Deus, de Cristo. E tem gente que fala assim, Jesus é amor, então eu posso fazer tudo porque ele é amor. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Ele vai salvar todo mundo no final, porque a Bíblia fala que ele é amor. Tá, entenderam? Pega um atributo, isola ele dos demais atributos, cria uma doutrina e começa a pregar aquela doutrina. Aí você vai falar, nossa, é verdade, na Bíblia está falando que Jesus é amor. Aí você começa a se bobear até acreditar. Então eu posso viver de qualquer forma, porque ele é amor, então, consequentemente, ninguém vai para o inferno. E cria uma heresia baseada dentro da Bíblia. Cria uma heresia baseada dentro de um atributo isolado de outros. Cristo é amor, mas Cristo ele é justiça. Cristo é amor, ele salva, mas aqueles que não creem nele já estão condenados e vão para o inferno. O mesmo Jesus que é amor, que salva, é o mesmo Jesus que vai vir como um justo juiz para exercer a sua ira sobre aqueles que não creram nele. Então a gente precisa entender. Paulo vai tratar muito sobre isso, porque tinham muitos falsos mestres que eles não negavam a importância de Cristo, mas eles estavam trazendo doutrinas, eles estavam trazendo ensinos místicos e estavam acrescentando em Cristo. Eles falavam para aqueles membros da igreja de Colossenses, olha, Cristo é importante, mas aqui, tem uns seres angelicais aí, tem uns anjos, que a gente precisa adorar eles para ser salvo. Eles não negavam Cristo, eles falavam, olha, Cristo é importante, mas tem umas práticas aqui judaicas que você tem que fazer se você quiser ser salvo. Eles falam, olha, Cristo é importante, mas só que tem um conhecimento elevado que os apóstolos não têm, só a gente que tem. Então a gente vai passar esse conhecimento esotérico, místico, para vocês poderem ser salvos. Eles falavam, olha, Cristo é importante, mas tem o pleuroma, que é o espaço, eles falavam que era o espaço entre Deus e o homem, que é repleto de seres poderosos, que vocês têm que adorar se vocês quiserem chegar a Deus. Entenderam? Eles pegavam Cristo, mas eles acrescentavam outros seres, outras regras, para que as pessoas pudessem chegar a Deus. E muitas vezes acontece isso na igreja evangélica brasileira. A gente vê um outro problema que Paulo vai tratar, que é o pragmatismo espiritual. O que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa que ela se importa com resultados. Ela está preocupada com o resultado. Deu certo? Ah, mas só que aqui você deu uma vacilada, aqui você errou. Não, mas no final deu o objetivo que a gente queria. Então tá bom, é uma pessoa pragmática. E o pragmatismo espiritual ele é perigoso, porque a igreja, no afã, no desejo de se tornar relevante na sociedade, ela tem trazido elementos para dentro dela, para o meio do culto, que não são elementos que Deus deixou. Ah, eu quero que a igreja encha. Como que eu vou fazer a igreja encher? Olha, eu estou vendo aqui, a gente precisa mudar o tom da pregação. A gente não pode falar sobre o inferno toda hora, não, porque o povo não quer ouvir sobre o inferno. A gente tem que falar que Deus, ele salva, que Deus, ele restaura. É mentira? Não. Mas eles começam a falar só disso. Venha para Deus que você vai ser curado, venha para Deus que você vai ter seu casamento restaurado, venha para Deus que a sua empresa que está falida vai ser restaurada e você vai ganhar milhões, venha para Deus e você vai ser multimilionário. Isso é mentira. Deus nunca prometeu sucesso, nunca prometeu riqueza, mas só enche a igreja? Está enchendo, então vamos continuar. Esse é o pragmatismo. Na ânsia de ser uma igreja relevante para a sociedade, eles têm abrindo mão de doutrinas bíblicas, como falar de pecado e inferno, porque o povo não quer ouvir sobre isso.
Então vamos falar só o que o povo quer ouvir. O povo quer uma igreja preta com luzes escuras e refletores coloridos. Não, vamos fazer isso. Não, o povo agora eles estão querendo o pregador tal que é famoso, está na moda. Então vamos chamar esse pregador tal. E nesse afã, nessa ansiedade, a doutrina, Cristo é deixado de lado. E aqui no meio da igreja de Colossos, tinham pregadores que eles estavam propondo uma forma mais carismática de salvação, uma forma mais interessante para ser salvo. E Paulo vai combater isso. É importante a gente ver como que ele combate para que nós possamos aplicar no nosso dia e ficarmos atentos. Porque o falso ensino, ele entra de maneira sorrateira. O que é sorrateiro? Escondido. Ele não chega e dá as caras, tchanã, eu sou o diabo e venho aqui para enganar vocês, não. Ele vai nas entrelinhas, ele vai de forma escondida. E a gente precisa ter discernimento. E tem um teólogo, um pastor que há muito tempo já faleceu, Charles Spurgeon, que ele dizia que o verdadeiro discernimento não é você descobrir o certo do errado, isso é fácil. É você descobrir o certo do quase certo. Isso é difícil. Entenderam? O certo do errado é fácil. Todo mundo está careca de saber o que é pecado, o que não pode. Mas aquelas coisas bem sutis, isso é perigoso. E o diabo, ele está entrando nas igrejas e está plantando sorrateiramente, de forma bem sutil, falsos ensinos, que tem até alguns versículos bíblicos para poder embasar. E dessa forma, em muitos púlpitos, as pessoas estão sendo enganadas da mesma forma aqui que tinham falsos mestres. Meus irmãos, a gente precisa ficar atento. Paulo, ele vai tratar de forma veemente, ele vai bater de forma veemente nessas propostas de alternativas espirituais que os falsos mestres estavam levando. Mas antes de entrarmos na exposição propriamente dita, nós precisamos entender o contexto, entender para quem ela foi escrita, por quem ela foi escrita, qual que era a realidade daquela igreja. E Paulo aqui, ele escreve para uma igreja, ele escreve essa carta para uma igreja que ele não fundou. Não foi Paulo que plantou essa igreja. Paulo, possivelmente aqui, quem plantou essa igreja foi Epáfras. E ele foi convertido pelo Espírito através do ministério de Paulo, quando Paulo estava pregando em Éfeso. Paulo ficou pregando muito tempo em Éfeso, 2, 3 anos, lá em Atos 19 vai relatar. E Epáfras possivelmente estava na região, ele ouviu, Deus o converteu, ele voltou para Colossos e lá ele plantou uma igreja. Então Paulo não é o pai espiritual, a gente pode falar que ele seria o avô espiritual. Foi Epáfras, que era filho espiritual dele, plantou aquela igreja. E essa carta, ela nasce da necessidade de um pastor de uma igreja local que estava querendo alimentar com a doutrina correta os seus membros. Chegam esses falsos mestres levando essa doutrina tão misturada, tão estranha, tão errada, que Epáfras ele não sabe como reagir. E o que ele faz? Ele pega e vai visitar Paulo em Roma. Isso no ano de 60, ano de 62. Epáfras, Colosso de Éfeso, dá uma distância de 150 a 160 quilômetros, aproximadamente 3 dias de viagem na época. Epáfras parte rumo a Roma, chega lá na prisão, está Paulo e Timóteo, e ele chega para Paulo e fala, Paulo, o bicho está pegando lá na igreja. Tem uns falsos mestres que eles estão ensinando que as pessoas precisam adorar seres angelicais, Paulo. Tem uns falsos mestres que eles estão ensinando que a matéria, a carne é má, então Deus não pode ter criado o universo, não pode ter criado os homens, pois os homens são maus. Paulo, tem uns falsos mestres que estão tentando ensinar lá dentro da igreja que para ser salvo você precisa de um conhecimento místico que nenhum dos apóstolos tem, só eles têm. Que você precisa guardar rituais dos judeus, que você precisa se privar de alguns prazeres mesmo legítimos. E Paulo, ele vai orientar Epáfras, ele vai escrever essa carta para esses irmãos. O contexto dessa carta é isso. Tem falsos mestres ensinando heresias na igreja que Epáfras fundou, e Epáfras, ele vai pedir ajuda para Paulo. Paulo, como que eu vou lidar com esses falsos mestres? Como que eu vou lidar com esses falsos ensinos? Aí Paulo vai e escreve essa carta para Epáfras poder ler na igreja. Meus irmãos, que falso ensino é esse? Lembra da mistura que eu estou falando? É um balaio de gato. A mistura tão estranha
que os estudiosos chamam ela de a heresia de Colossos, porque não tinha outra igreja. Desse jeito avacalhado, misturado, era só aqui. E quando a gente abre essa ideia, Rafael, capítulo 2, no versículo 16 ao 18, nós temos uma ideia, pelo menos de 2 pontos dessa heresia. A heresia de Colossos, uma mistura de elementos cristãos, judaicos, pregnósticos, tinha uma visão distorcida da pessoa e obra de Cristo. Colossenses 2:16 ao 17, nós vemos aqui um apego à prática legalista, à prática judaica aqui. Vai dizer, Paulo dizendo para aquela igreja: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está falando, olha, não é para o povo ficar julgando vocês aí, porque vocês não estão praticando os rituais, os dias, o calendário, a dieta, comida e bebida dos judeus, não. Isso aí é sombra, não é para vocês serem julgados por isso. No versículo 18, Paulo está falando aqui de uma prática mais mística. Ele vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Lembra que eu falei? Tinha seres angelicais que as pessoas tinham que adorar para poder ser salvo. Paulo está falando, olha, ninguém tem que levar vocês a culto de anjos, essas pessoas baseando em visões, cansando, enfatuando, sem motivo algum na sua mente carnal. Então tinha essa mistura. Os falsos mestres estavam tentando levar essas pessoas, olha, Cristo é bom? Sim, mas ele não é suficiente, vocês precisam aqui guardar alguns rituais judaicos. Cristo é bom? Sim, mas ele não é suficiente. Vocês precisam de outros seres angelicais. Vocês precisam de adorar alguns seres, alguns anjos, visões místicas, um conhecimento esotérico, e Paulo vai combater isso. Essa é a heresia de Colossos, que Epáfras, ele falou, eu preciso de ajuda. Eu vou procurar no meu mentor. Eu vou ter que ir lá em Roma pedir Paulo para me ajudar, que eu não consigo sozinho. E essa carta, meus irmãos, como que Paulo vai combater? Ele coloca o machado na raiz do problema. Eles não estão falando que Cristo não é suficiente, eles não estão falando que precisa de Cristo mais isso, de Cristo mais aquilo. Então o que Paulo fala? Ele vai falar sobre a suficiência e a superioridade de Cristo. Paulo ele bate na raiz do problema. E ele não vai falando, olha, essa heresia está errada por causa disso, disso, isso, não. Ele já está falando, olha, eu vou falar sobre Cristo, eu vou falar sobre a verdade, que eu vou falar da verdade de uma forma tão clara que quando chegar qualquer falso mestre ensinando errado, vocês vão saber. Dizem que nos bancos, hoje em dia eu não sei, hoje em dia o dinheiro em espécie está praticamente sumindo, mas que os caixas eram treinados para descobrir se uma nota era falsa ou não, sabe como? Pegando todo tipo de nota falsa e esmiuçando elas? Não. Eles treinavam com a nota verdadeira. Eles sabiam todos os detalhes da nota verdadeira. Só de passar a mão, daqui é verdadeira. O que acontecia? Quando chegava uma falsa, ele comparava com aquele conhecimento que ele tinha da verdadeira. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque você estudou o falso? Não, porque eu sei de cor como que é a verdadeira. Então Paulo ele bate nessa tecla, olha, eu não vou ficar aqui esmiuçando a heresia, mas eu vou esmiuçar a verdade. Vocês vão saber tudo sobre Cristo Jesus, da importância dele. Então, quando esse povo vier falando lorota, vocês vão saber que eles estão ensinando o falso ensino. Então, essa é a introdução da carta. Os falsos mestres, bem como os falsos mestres de hoje, eles não estavam dando a preeminência, ou seja, a superioridade para Cristo. Nós vimos que naquela época, os falsos mestres gnósticos, o que eles falavam de Cristo? Que ele era uma emanação de Deus. Hoje em dia, o que os muçulmanos falam de Cristo? Que ele foi um grande profeta. O que os espíritas falam de Cristo? Que ele foi um espírito iluminado. O que os testemunhos de Jeová falam de Cristo? Que ele foi o primeiro ser criado. O que muitos cristãos têm falado de Cristo? Têm agido em relação a Cristo como um gênio da lâmpada. Aquele que eu vou, esfrego, faço 3 pedidos, ele preencheu meus pedidos, eu vou e guardo ele. Como que muitos crentes têm se relacionado com Cristo? Como um garçom. Ele me serve, eu dou 10% e está resolvido.
Como que muitos crentes têm se relacionado com Cristo hoje em dia, meus irmãos? Como se Cristo ele fosse um prestador de serviço, onde que eu vou lá, relato todas as minhas frustrações, ou então meu planejamento, e ele tem que me abençoar. E essa não é a forma correta. Cristo não é um garçom, Cristo não é um gênio da lâmpada, Cristo não é um amiguinho aqui para a gente ficar tratando ele sem reverência. E Paulo ele vai deixar muito claro quem é Cristo. E o esboço dessa pregação, Paulo vai falar sobre a suficiência e supremacia de Cristo na obra da redenção. Paulo vai falar sobre a suficiência e supremacia de Cristo na obra da criação. Paulo vai falar sobre a suficiência e supremacia de Cristo na igreja. E ele vai falar sobre as bênçãos da reconciliação que nós temos através de Cristo Jesus. Então nós vamos ver sobre a superioridade e suficiência de Cristo na redenção, na criação, na igreja. Amém? Vamos iniciar essa exposição lendo o versículo 1. Paulo vai dizer, ele vai saudar aquela igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então a carta começa de maneira normal, identificando o escritor, identificando os destinatários. Só que Paulo ele se identifica aqui falando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E quando a gente vai estudar todas as outras, quase todas as outras cartas paulinas, sempre ele começa se identificando assim. Ele sempre fala, olha, Paulo, mas não fala só Paulo. Ele fala Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Por que Paulo se identifica como apóstolo? Porque tinham pessoas que questionavam o apostolado dele. Tinham pessoas que falavam, peraí, Paulo não foi um dos 12 escolhidos por Cristo. Eu não lembro de Paulo entre os 12, porque Paulo, depois que Cristo chamou. E Paulo ele tinha essa necessidade de sempre falar, olha, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Eu também sou um apóstolo, porque tinham pessoas que ficavam desmerecendo, que ficavam questionando ele. E ele começa falando dessa forma e vai dizer, e o irmão Timóteo. Timóteo era o filho na fé dele, seu fiel colaborador que estava com ele na cadeia em Roma. E possivelmente Timóteo pode ter redigido parte dessa carta ou a carta total. Paulo pode ter ditado para ele e ele escrito essa carta. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Por que Paulo se dirige a esses irmãos? Ele está identificando os destinatários como santos e fiéis, meus irmãos. Porque aquele povo não tinha pecado? Eles eram santos. Porque eles eram perfeitos? Não. A gente tem uma dificuldade em chamar outra pessoa de santo, não é? Muito pela Igreja Católica, que ela beatifica determinadas pessoas, e quando ela beatifica e fala, olha, fulano é um santo, o que acontece? Essa pessoa, ela é superior aos demais, e ela precisa ser adorada, não é isso? E a gente, com essa prática, a gente não tem coragem de chamar, ô Rafael, santo. A gente tem até umas manias erradas. Alguém vai falar alguma coisa, você fala, mas meu filho não é santo, não. Não é assim que a gente fala? Porque a gente liga a palavra santo com perfeito, com sem erro. Mas santo na Bíblia aqui não é uma questão de merecimento, mas é uma questão de posição. Nós somos santos não porque nós somos perfeitos, mas nós somos santos porque nós fomos separados por Deus. Isso que significa. Então não tem erro nenhum em falar, ô santo, ô santa. A gente tem um costume de falar de irmão, irmã, paz Senhor, irmão. Mas era um costume aqui chamar as pessoas de santo, porque eles foram separados por Deus. E Paulo está falando aos santos e fiéis. Por que fiéis? Lembra da heresia que estava sendo pregada lá? Mas grande parte da igreja não estava sendo levada por essa heresia. Grande parte da igreja estava sendo fiel ao verdadeiro evangelho. Então Paulo fala, olha, aos santos e aos fiéis da igreja de Colossos. Por quê? Vocês foram separados por Deus, vocês ouviram a pregação de Epáfras, e pelo que Epáfras me falou, vocês estão permanecendo fiel. Mesmo diante desses falsos mestres ensinando lorota, vocês permanecem fiéis. E essa cidade de Colossos, meus irmãos, era uma cidade pequena, sem expressão nenhuma naquela região. A gente vê aqui, Paulo ele escreveu para Roma, legal, Roma, capital do império. Paulo escreveu para Éfeso, uma cidade muito importante, uma cidade bem vista, mas aqui não. É como se a gente falasse a igreja do interior, da cidadezinha pequena.
estrategicamente, não tinha muito objetivo aqui, não era um bom investimento, mas Deus ele vai falar tanto conosco através da carta para essa igreja dessa cidade pequena, dessa cidade sem relevância. E isso é interessante porque Deus, na maioria das vezes, ele não escolhe pessoas importantes, pessoas muito capacitadas para levar a sua mensagem. Ele escolhe pessoas simples, cidades simples, pessoas complicadas como eu, como você, para que ele possa falar. E Deus falou de uma forma tremenda com essa igreja. E a nossa oração é para que ele fale de uma forma tremenda conosco também, como Igreja Batista Irmão. Então, Paulo está falando aos santos que se encontram. Ele continua no versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Versículo 3 e 4, Paulo vai falar, olha, eu recebi informações de vocês, e eu dou graças a Deus, sempre eu dou graças a Deus. E ele vai listar 3 motivos que ele dava graças a Deus pela aquela igreja. Ele vai falar, a gente dá graças a Deus por causa da sua fé em Cristo Jesus. Olha, sempre eu agradeço a Deus, porque Epáfras falou que vocês creram no Evangelho. Epáfras falou para mim que vocês creram na mensagem que ele levou sobre Cristo Jesus. Então eu agradeço a Deus por essa fé que vocês têm permanecido aí fiéis a Cristo, vocês têm permanecido fiéis, vocês ouviram e creram em Cristo. Eu dou graças a Deus por essa fé. Ele continua, e do amor que tendes para com todos. É o segundo motivo que ele agradece a Deus. Os colossenses, eles não só creram no Evangelho, mas eles provaram que creram amando a Deus e a todos os santos. A fé, meus irmãos, Gálatas vai nos dizer, Gálatas 5:6, que a fé opera pelo amor. A fé cristã, ela opera ela tem que ter prática. Não adianta eu falar que eu creio e não agir de acordo com essa crença. Então, quando uma pessoa ela crê em Cristo, ela vai amar a Deus e ela vai amar o próximo. E Paulo ele agradece a Deus, olha, vocês creram no Evangelho. Eu agradeço a Deus porque vocês não só creram, mas vocês estão vivendo o amor de Deus aí no meio de vocês amam uns aos outros. E ele continua falando um terceiro motivo, que é a motivação. Por que vocês têm essa fé e esse amor? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Meus irmãos, quando Cristo ele ressuscitou dos mortos, ele foi aos céus, ele deu aqui aos filhos dele a garantia que nós também vamos ressuscitar e vamos estar com ele. E essa garantia da vida eterna, ela é a maior motivação que um cristão tem que ter em ter uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de obediência. A maior motivação que nós sempre falamos para o pastor Glauco, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa expectativa, essa certeza que nós vamos morar com Deus, ela tem que gerar em nós uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de obediência. Por que nós amamos a Deus? Por que nós amamos o próximo? Por que nós temos fé no Evangelho? Nós cremos que o nosso Senhor Jesus, ele vive, ele vai retornar para nos buscar. Essa é a maior motivação. Então Paulo está falando, olha, eu recebi de Epáfras o relatório aqui, e eu sempre dou graças a Deus porque vocês creram no Evangelho que ele levou. Vocês estão demonstrando na prática, porque vocês amam uns aos outros. E vocês fazem isso porque vocês têm a fé que está preservada para vocês. Vocês têm essa expectativa que vocês vão ter a vida, que vocês têm a vida eterna. Glória a Deus por isso. Paulo está fazendo aqui uma ação de graças. Essa é a grande motivação. E como que os crentes, eles ouviram falar sobre a palavra de fé? Ouviram falar do Evangelho. Paulo vai dizer no final do versículo 5, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e continua o versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Paulo está falando que todo mundo, meus irmãos, é uma alusão ao mundo conhecido da época. Tinham mais cidades para ouvirem do Evangelho, mas Paulo estava preso em Roma. E grande parte do Império Romano já tinha ouvido falar do Evangelho. Paulo fala, olha, graças eu dou porque a palavra que vocês ouviram aí, assim como
tem acontecido em todo mundo, está crescendo aí e está crescendo no mundo todo, está frutificando, está dando frutos, e realmente estava frutificando. Cresceu de tal modo, aqui foi ano 60, 62, que por volta do ano 313, com o Edito de Milão, o imperador Constantino, ele assinou esse Edito de Milão, liberando o culto cristão. Antes era perseguido, era morto, mas ele liberou em 313. E depois, em 380, Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, ele oficializou o cristianismo como religião oficial de todo o império e proibiu todas as outras. Entenderam o tanto que cresceu? 12 homens no meio lá, simples, iletrados, uns que conhecia. Foi crescendo tanto que os próprios imperadores, por conveniência ou não, eles fizeram o cristianismo de forma a ser a religião oficial. Nós, quando estudamos a história, vamos ver que ser a religião oficial foi ruim. Por quê? Veio todo mundo obrigado para dentro do cristianismo. Aí o cara que ele acreditava em vários deuses, o que ele fez? Não, eu sou cristão também, mas eu vou levar meus deuses. Aí aquele cara que acreditava num tanto de coisa errada, não, agora é obrigado? Eu sou, mas eu vou levar aqui minhas práticas erradas para o meio. E começou a virar uma bagunça. Mas cresceu muito, estava frutificando muito. Paulo está falando para aquela igreja, olha, graças eu dou a Deus, porque vocês creram no Evangelho, vocês estão amando, vocês têm essa esperança da vida eterna naquilo que está preservado para vocês, e está crescendo tanto a mensagem que vocês agora não são só centenas, poucas pessoas, mas vocês fazem parte de milhares e milhares de outras pessoas que também creram no Evangelho. E vocês estão frutificando, vocês estão crescendo, meus irmãos. E no versículo 7, Paulo vai dar o crédito para Epáfras. Ele vai dizer, segundo foste instruídos, quem que levou a mensagem para eles? Foi Paulo? Não, foi Epáfras. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, ou seja, colega de ministério, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, meus irmãos, depois de fazer essa saudação para aquela igreja, Paulo ele vai orar por ela. E nós vemos pelo menos 4 motivos pelo qual Paulo ora. E é interessante nós confrontarmos os motivos que ele ora com os que normalmente nós oramos. Nós vamos ver aqui. Quais motivos que Paulo ora por aquela igreja? E aí a lição de PG também. Para você não passar vergonha amanhã no PG, vai ter essa pergunta lá. Ele diz no 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A palavra grega para conhecimento é gnose. Lembra que eu falei dos falsos mestres gnósticos? Gnose. Paulo aqui ele está usando os mesmos jargões que esses falsos mestres ensinavam. Eles não falavam de um conhecimento elevado. Olha, você tem que ter um conhecimento elevado que Deus não revelou para os apóstolos, mas Ele revelou para nós. Paulo está falando, olha, nós oramos para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. E ele vai usar as palavras aqui sinônimos. Conhecimento, sabedoria, entendimento, tudo sinônimo para a mesma coisa. Paulo está falando, olha, nós oramos para que vocês tenham um pleno entendimento da vontade de Deus. Que vocês tenham um pleno conhecimento da verdade. Porque a briga aqui é pela mente. Muitas pessoas acham que o diabo está preocupado em pôr medo, está preocupado em ficar levantando panela, jogando, fazendo barulho debaixo da cama para assustar as pessoas. Meus irmãos, o maior trunfo de Satanás é colocar dúvida na sua mente sobre a palavra de Cristo. Ele faz isso desde o Éden. O que ele chegou e falou para Eva? O quê? Deus falou que se você comer você vai morrer? Não, não é isso não, você entendeu errado. Deus não quer que você come porque senão você vai ficar igual ele, pode comer. Lembram? O trunfo dele é colocar dúvida na mente do Filho de Deus, de forma que o Filho de Deus ache que está fazendo certo, mas está caminhando errado. De forma que algumas pessoas estão caminhando tranquilamente para o inferno, achando que elas estão certas. Tem muitos nisso. Então a gente precisa ficar atento. Paulo está orando, olha, eu oro, não é para que vocês sejam ignorantes.
Eu oro para que vocês tenham muito, mas é tanto conhecimento que transborde esse conhecimento, mas é o conhecimento útil. Eu não quero que vocês encham de conhecimento inútil, não. Eu não quero que vocês encham desses conhecimentos esotéricos, essas ladainhas que esses falsos mestres estão ensinando, não. Vocês têm que encher do conhecimento da vontade de Deus, porque ela que vai trazer salvação, ela que vai fortalecer a fé de vocês, ela que vai trazer amadurecimento para vocês. Eu oro para isso. Conhecimento que produz salvação, santificação, amadurecimento espiritual. E esse conhecimento, meus irmãos, ele não pode ficar só no campo intelectual, ele tem que gerar prática. E Paulo vai dizer, e esse conhecimento aqui, para que ter esse conhecimento de Deus? No versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? Viver em santidade. Para que a gente conhece a Deus? Para ver como que nós devemos agir, não é? Como que eu vou agradar a Deus? Ele vai dizer aqui, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, como você vai ser um marido melhor? Se você não sabe o que a Bíblia fala sobre o papel do marido. Como você vai ser uma esposa melhor se você nunca viu na Bíblia nada falando sobre as qualidades que uma esposa tem que ter? Como você vai ser um bom filho se você nunca teve conhecimento pleno da vontade de Deus para isso? Tem tantas pessoas que ficam orando, Deus, revela a tua vontade para mim. Só que a pessoa ela fica esperando um profeta vir fazer uma revelação, uma coisa mística. Deus, se for da tua vontade que chova. Se for da tua vontade que apareça um arco-íris. Se for da tua vontade, a pessoa fica fazendo essas coisas. Meus irmãos, não tem isso. A forma correta de orar é falar, Deus, molde as minhas vontades, a vontade do Senhor que já está revelada na palavra. A vontade de Deus está na Bíblia. Só que a gente fica querendo algo místico, sobrenatural, a gente fica com preguiça de ler, de estudar, e quer que alguém vá e revela. Aí vem esses revelamentos, o diabo está furioso com você, você tem que falar com o profeta, obrigado, eu já sei disso. Mas Deus, ele te ama, obrigado, está escrito isso na Bíblia. Tudo, a maioria dessas profetadas aí é coisa que já está escrito na Bíblia, que não precisava de ninguém ficar soltando. Assim diz o Senhor, eu prefiro assim está escrito. Aí a gente vem cá, lê e confronta se aquilo que a pessoa está falando está escrito na Bíblia. Mas, meus irmãos, como que nós vamos viver de forma que agrade a Deus se nós não temos conhecimento pleno, nós não estamos transbordando do conhecimento dele? Vida santa e doutrina correta andam lado a lado. Não tem como você ter uma vida correta se você não tem um ensino correto. Não tem dessa, a lei mata, então eu não vou estudar, então não tem como você conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos saber, antes de agir, você precisa saber como você vai agir, só vai saber se você estudar, meus irmãos. Você só consegue agradar a Deus se conhecer o que Ele exige dos seus filhos, para que você possa frutificar em toda obra e que você possa continuar crescendo no conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais dignamente você vai viver, mais em santidade você vai andar. E Paulo continua fazendo mais pedidos para Deus. Qual foi o primeiro pedido? Eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus. Para quê conhecimento de Deus? Para viverem de modo digno, para viver em santidade. Mais uma oração que ele vai fazer no 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Paulo está orando aqui para que Deus sustente aquela igreja. Paulo está orando para que Deus fortaleça aquela igreja, para que eles não venham desanimar. Paulo está orando para que Deus ele sustente aquela igreja, para que eles não venham sucumbir diante das heresias e falsos ensinos que estavam sendo trazidos a eles. Paulo está orando para eles, falando que Deus fortaleça vocês com todo o poder dele, que vocês vejam a glória de Deus, que vocês vejam a suficiência de Cristo, que o evangelho pregado, possa fortalecê-los. Porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa ser fortalecido por Deus. Para que nós andemos em perseverança. O que é perseverar? É você permanecer mesmo diante da dificuldade que certamente tem na caminhada cristã. Para que nós andemos em longanimidade, paciência, longo ânimo, para que nós andemos em alegria, mesmo diante de situações adversas. Isso vem com conhecimento de Deus. Isso vem com entendimento correto. Porque tem muitas pessoas que no momento de dificuldade, sabe o que ela faz? Céus, vida, Deus não me ama. Por que Deus não te ama, irmão? Porque eu estou sofrendo tanto.
fulano não sofre igual eu. Se Deus me amasse, eu não ia deixar eu sofrer. Está vendo? Um entendimento errado, como que a fé da pessoa fica fraca. Aí você tem que falar para essa pessoa, então Deus não amava nenhum dos discípulos, porque todos eles sofreram, nem o próprio Cristo sofreu também. Meus irmãos, a prova, quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que a prova de amor de Deus não é uma vida farta aqui na terra, não é uma vida boa, sem problemas na terra, mas a prova que Deus nos ama já foi ocorrida lá na cruz. Hollywood mostra na televisão, no cinema, um homem ou mulher, fala, isso é amor. Jesus, lá na cruz, Deus aponta, olha, você quer saber qual que é o meu amor? Meu amor está na cruz do Calvário. A prova de amor de Deus por nós, meus irmãos, não é se você tem uma vida boa, não. A prova do amor de Deus por nós é que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Só que precisa conhecer. Porque no momento que você estiver passando dificuldade, você vai falar, eu estou passando dificuldade, mas Deus me ama, porque Ele me deu a salvação. Eu estou passando dificuldade, mas só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que está escrito isso na Bíblia. Eu não sei como está cooperando, mas está escrito, eu creio. Então é importante a gente ter esse conhecimento, e Deus Ele nos fortalece através desse conhecimento. E Paulo continua, no versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, Paulo está falando para aquele povo lá, olha, não caia na ladainha desses falsos mestres, não. Tudo que vocês precisam, vocês já têm em Cristo Jesus. Vocês já fazem parte aqui, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, vocês já têm através de Cristo, não precisa de mais nada. Sejam gratos a Deus pela salvação, igreja. Isso que ele está falando, a gratidão que nós precisamos ter por causa de Cristo Jesus, ela nos protege de sermos presa para falsos mestres. Agora, o contrário, a ingratidão, a insatisfação, ela torna o crente uma pessoa ansiosa em busca de novidade. Já viu aquela pessoa instável? Que fica mudando de igreja toda hora? Nossa, lá tem um pastor que ele revela, eu vou para lá. Nossa, agora na outra é o que cura, eu vou para lá. Nossa, na outra ele ora para você, seu casamento na manhã está restaurado, eu vou lá. A pessoa instável, é a pessoa que não está satisfeita com Cristo. É uma pessoa que ela não está satisfeita com a obra salvífica de Cristo que já foi feita, é mais que suficiente. E essa pessoa, então, ela fica o quê? À mercê de falsos mestres, toda hora procurando ventos de doutrina, ela não estuda, ela quer ser só ter o seu desejo, sua necessidade de ser saciada. Então, meus irmãos, uma proteção contra falso ensino é você ser grato a Deus por aquilo que Ele já te deu de melhor, que chama Jesus Cristo. Então, que nós possamos ser gratos a Deus. Cuidado com a insatisfação, cuidado com a ingratidão, meus irmãos, porque os ingratos, eles ficam doidos atrás de doutrinas novas. Mas nós cremos que Cristo, Ele é suficiente. Amém? Então, o que vimos até aqui? Paulo ouviu de Epáfras, ele recebeu o relatório. Epáfras chegou para Paulo e falou, Paulo, na igreja, os irmãos, eles têm sido fiéis. Os irmãos, eles creram no Evangelho, eles estão amando uns aos outros, eles têm essa firme convicção na vida eterna. Paulo, ele vai orar para que essa igreja, ela continue crescendo em conhecimento de Deus, ele vai orar para que essa igreja viva de modo digno, ele vai orar para que essa igreja seja fortalecida por Deus, ele vai orar para que essa igreja, ela agrade de Cristo, que Cristo seja suficiente. E agora, no versículo 13, ele vai fazer um relato. Ele vai fazer uma das partes mais belas que nós temos na Bíblia, quando vai falar sobre a pessoa e obra de Cristo. É uma cristologia, um estudo sobre a pessoa e obra de Cristo. Do 13 ao 23, ele vai falar quem é Jesus. Qual o papel de Jesus na redenção? Quem é Jesus na criação? Quem é Jesus na igreja? Quais as bênçãos que aqueles que têm Jesus, eles têm? Então, iniciemos essa parte falando primeiro da supremacia e suficiência de Cristo na obra da redenção, 13 e 14. Ele, dando graça, aqui ó, ele é Deus, ele ainda não está falando de Jesus. Ele está falando aqui, no versículo 12, ele está dizendo, dando graças ao Pai, aí aqui no 13, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Paulo está dizendo aqui o que Deus fez através de Jesus Cristo. Deus, ele nos
libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos redenção e remissão. Meus irmãos, temos que ficar atento para uma situação. Nós vivemos no mundo e existe o império das trevas. Aquilo que os falsos mestres chamavam de anjos, seres angelicais, eram demônios. O próprio Satanás querendo enganar a igreja, querendo deturpar a palavra de Deus. Desde o Éden ele faz isso, colocando dúvida. Então a gente precisa ficar atento, porque nós vivemos no meio de um mundo e aqui tem o império das trevas. E se Deus ele não vir e nos tirar desse império das trevas, nós não conseguimos por conta própria. O que trevas significa aqui, Fabrício? Significa ignorância de Deus. A pessoa que está no império das trevas é aquela pessoa que ela não tem entendimento de Deus. A pessoa que ela está no império das trevas, ela não está nem aí para Cristo. Ela continua pecando e a consciência dela não a condena. Ela continua errada e a consciência dela não fica pesada. Por quê? Ela está nas trevas, ela ainda não veio para a luz, então ela não sabe nem que ela está errada, ou então se ela sabe, ela não está nem aí. Mas Deus, graças a Ele interveio. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, Ele nos deu vida. Então Deus, Ele vem e Ele tira a venda dos nossos olhos, Ele tirou o tampão dos nossos ouvidos, e aí sim nós podemos ver. Mas se Deus não fizer isso, ninguém faz. Se Deus não vier aí tomar essa decisão, as pessoas vão caminhando a passos largos para o inferno, felizes da vida. Mas graças a Deus, que através de Jesus Cristo, Ele nos libertou do império das trevas, meus irmãos. E Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. A salvação aqui, ela implica uma mudança radical de domínio e devoção. O que significa isso? Nós antes estávamos sendo dominados pelo diabo. Paulo vai falar, antes vocês eram escravos do diabo, da sua natureza, do mundo, do pecado. Qual que era a devoção da pessoa sem Cristo? É satisfazer seus prazeres, satisfazer o seu Senhor. Lutero já dizia que um homem é uma besta que está montada por Deus ou pelo diabo. Não tem meio termo, não tem neutralidade, o pecado não deixa neutralidade. Eu estou aqui, mas eu estou no meio do muro, eu não sou do diabo nem de Deus. Não, se você não é de Deus, você já é do diabo. Então, quando Cristo nos salva, nós temos uma mudança aqui de domínio. Nós não somos mais do império das trevas, mas Ele nos transporta para o reino do seu Filho, para a luz. Então, nós somos de Deus. E nós não temos mais a devoção para satisfazer as nossas consciências, nossos prazeres, mas nós temos dedicação para agradar a Deus com a nossa vida em santidade. Então, isso que Paulo está falando, olha, vocês antes eram das trevas. Vocês antes viviam para agradar vocês mesmos, mas Deus em Cristo Jesus, Ele vos libertou das trevas. Vocês não são mais ignorantes em relação à salvação. Vocês receberam a mensagem do Evangelho. Vocês creram em Cristo Jesus. Agora vocês não são dominados mais. Vocês não são escravos do pecado. Vocês agora têm a redenção. O que significa redenção, Fabrício? Significa libertar um prisioneiro, mediante o pagamento de uma quantia para o resgate. Nós éramos prisioneiros, escravos do pecado, mas Deus Ele pagou o preço para nos resgatar. E qual foi o preço? O sangue de Cristo. Por isso que a gente fala, a salvação é de graça, mas ela não foi de graça. A salvação é pela graça, corrigindo, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Um alto preço teve que ser derramado, meus irmãos. Deus não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. O homem pecou, agora eu vou começar a nova criatura aqui, vou começar do zero, esquece isso tudo. Não. O preço, aquele que pecar, certamente morrerá. E morreu. Jesus Cristo, Ele morreu. Ele pagou o preço. Nós temos aqui, por causa de Cristo, a redenção. Por isso que Romanos 5 vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o preço foi pago. Não só a redenção, mas a remissão. O que é remissão, Fabrício? Significa perdão, cancelar uma dívida. A nossa dívida como escravos do pecado, ela foi paga na cruz. Antigamente, o diabo ele andava com a lei debaixo do braço e falava, olha, o Rafael pecou, Deus, ele tem que morrer. Olha, o Dedé pecou, Deus, aqui está escrito que ele tem que morrer. A lei está falando que pecou e tem que morrer. Jesus veio, Ele pagou.
pelos nossos pecados. E agora o diabo pode chegar e falar, Deus, o Rafael pecou, ele tem que morrer, o Dedé pecou e tem que morrer. Deus fala, realmente ele pecou e tinha que morrer, mas Jesus morreu por ele. Mas Jesus, ele pagou. Deus, por isso que o apóstolo João vai falar na sua carta, que ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Como que um juiz é justo perdoando uma pessoa errada? Por quê? O preço já foi pago. Por isso, ele é fiel, ele é justo, porque o preço já foi pago, meus irmãos. Então, através de Cristo Jesus, nós temos a redenção, que é o perdão dos pecados, o preço foi pago, e nós temos a remissão, o cancelamento, não há mais dívida. O diabo, ele não pode te acusar mais, porque Jesus Cristo, ele já pagou o preço que você deveria pagar. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Paulo está dizendo para aquela turma lá, olha, em Cristo vocês têm tudo. Vocês não precisam ficar ouvindo lorota de falso mestre, não, Cristo basta. Eles falavam que tinha que adorar outros seres, não, Cristo basta. Vocês já têm a redenção e a remissão, esquece, não existe outro caminho. E após falar o que Deus fez por nós através de Cristo, Paulo vai dizer quem realmente é Jesus. E ele vai falar sobre a supremacia e suficiência de Cristo na obra da criação no 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, este é a imagem do Deus invisível. Paulo está falando da divindade de Cristo. Lembra que os falsos mestres falavam que tinham que adorar seres criados, anjos. Lembra que os falsos mestres, eles desmereciam a pessoa de Cristo? Falavam que ele não poderia ter encarnado porque a matéria é má, que Deus não poderia ter criado o universo porque os homens são maus, e se Deus é perfeito não pode compactuar com isso. E Paulo está falando aqui, olha, Deus, ele se revelou para a humanidade. A humanidade, desde sempre, ela clama por uma imagem de Deus. Ela clama, Deus, mostra-nos, revela, nós queremos te ver. E Deus, mesmo o homem tentando, o homem cria imagem, cria estátua, cria pintura, tudo, mas nada disso o satisfaz, e Deus não deixou essa vontade sem resposta. O Senhor Jesus, em João 14:9, ele vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Meus irmãos, tem uma imagem que corresponde perfeitamente a quem é Deus. Quem é? Jesus Cristo. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus Cristo. Você quer saber como que Deus é? Olhe como que Jesus é. Sua misericórdia, seu amor, sua graça. Jesus, ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Nele é revelado Deus. Jesus é o Deus encarnado. Aqueles falsos mestres falavam que Jesus era só uma emanação de Deus. Paulo está falando, não, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a imagem do Deus invisível. Nós não vemos Deus aqui, mas ele encarnou em Jesus Cristo. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Meus irmãos, Paulo vai dizer que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ele vai dizer que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. O que é o primogênito? O primogênito é aquele que recebe, por direito, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Os testemunhos de Jeová, eles usam esse texto para falar que primogênito é o primeiro criado, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Ele está falando, olha, Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Ele é o autor de toda a criação. Ele vai dizer no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, por meio dele. Meus irmãos, as galáxias, os homens, os anjos, tudo que você imaginar foi criado por meio de Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, por que eu vou adorar anjo? Eu já adoro aquele que criou os anjos. Entendem? Lembram dos falsos mestres? Olha, tem seres angelicais que você precisa adorar. Paulo está refutando, falando, olha, você não precisa adorar ser angelical, você já adora Jesus, e ele que criou todas as coisas. Os anjos aí que eles ficam falando que tem que adorar, foi Jesus que criou. Para que eu vou adorar anjo se eu já posso adorar Jesus? Jesus, meus irmãos, é a fonte da criação.
Jesus, Paulo está dizendo, Jesus não era uma emanação de Deus, como os falsos mestres gnósticos falavam. Jesus, ele não é um espírito iluminado, como os espíritas dizem. Jesus, ele não é um grande profeta, como os muçulmanos dizem. Jesus, ele não é um primeiro ser criado, como os testemunhos de Jeová dizem. Jesus, ele é o Criador do universo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é aquele que o vento obedece, que as ondas obedecem. Jesus, ele é Deus. Isso que Paulo está falando aqui. Isso que Paulo está dizendo. Ele é o agente da criação, foi por meio dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Qual que é a finalidade de todas essas coisas? Render graças a Jesus. Qual que é a finalidade de todo o universo? Render graças a Jesus, porque vai chegar um dia que todo joelho vai dobrar. Todo joelho vai ter que dizer, Jesus é Deus, Jesus, glórias a Jesus. Paulo está deixando isso de uma forma muito clara aqui, meus irmãos. Ele vai dizer no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que é subsistir? É sustentar, é manter. Paulo está dizendo, olha, Jesus, ele não é uma criatura, ele é o Criador. Jesus, ele não é aqui não é um ser que emana de Deus. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas, o universo, as coisas grandes, pequenas. É Jesus que sustenta com seu poder. Ele que criou tudo isso. As ervas do campo, Salmo 104 vai dizer, no 27, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Você está respirando, meus irmãos? É Jesus. Glórias a Jesus por isso. Ele que mantém todas as leis da física, da química, da biologia, que funcionam perfeitamente. A gente, quando vai estudar o universo, a gente vê que pequenos, mínimos detalhes iam fazer impossível o universo existir, mas esses mínimos detalhes é Jesus que sustenta com suas mãos. Glórias a Deus por Jesus Cristo, meus irmãos. E uma vez entendida que Cristo é o Senhor de todas as coisas, tem que desaparecer o interesse de servir criaturas, tem que desaparecer o interesse de uma espiritualidade fora desse Jesus tão poderoso. E agora Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo na igreja, no versículo 18 ao 20. Ele vai dizer, ele é o cabeça do corpo da igreja. O que ele está falando? Nós sempre, na Bíblia, vemos a igreja como corpo, nós somos membros, mas quem que é o cabeça? Jesus. O que isso significa? Ele é a fonte de autoridade, ele que sustenta, ele que decide, ele que é a autoridade suprema, não é o Papa, não é o pastor tal, X, Y, não, é Jesus. Jesus que tem um domínio na sua igreja, nenhum homem na terra é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Jesus é o Senhor da ressurreição. No final do 18, ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos. Primogênito, meus irmãos, é o primeiro de entre os mortos. A ressurreição já começou, sabia? Ela já começou já. Jesus aqui vai dizer em Coríntios 15, 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Na colheita lá tinha a primeira parte do fruto. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, meus irmãos. Cristo, o fato dele ter ressuscitado, é a maior garantia que nós temos, que nós também seremos ressuscitados. Ele falou que ia vir, ele veio. Ele falou que tinha que morrer, ele morreu. Ele falou, olha, eu vou ressuscitar o terceiro dia, ele ressuscitou. Ele falou, eu vou ter que ir assunto aos céus, ele foi. E ele falou que ele vai voltar, e ele vai voltar, meus irmãos. Então, a garantia que nós temos que Jesus vai voltar é porque tudo aqui já aconteceu, ele já ressuscitou e nós vamos ser ressuscitados para viver com ele. Para que isso? Para que em todas as coisas ele ter primazia. O que é primazia? Prioridade. É de textos como esse que nós batemos na tecla que o culto ele tem que ser voltado a Cristo. O culto tem que ser um culto cristocêntrico. O que é isso? Cristo no centro, não antro de homem no centro. Então, meus irmãos, eu não gostei do culto, o problema é seu, o culto não foi feito para você. O culto foi feito para Jesus. O culto é feito para adorar a Deus. O culto não é feito para que eu goste do culto. Porque o centro do culto é Cristo. Tudo isso foi feito para que ele tenha a primazia. E ele termina no verso 19 essa parte. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Lembra que eu falei que os falsos mestres ensinavam sobre o pleroma? O que era pleroma para eles? Entre Deus
e o homem, existe um espaço que é esse pleroma. E eles falavam que nesse espaço, para você chegar até Deus, tinham fases, tinham seres angelicais, tinham rituais que você tinha que cumprir. Cristo mais esses rituais. Paulo está falando aqui, olha, o pleroma de Deus é quem? É Cristo. Esse espaço entre Deus e o homem é Cristo. Nele reside todo esse pleroma. Em Cristo está toda essa plenitude que os falsos mestres falam que vocês precisam de outras coisas, já reside em Cristo Jesus, vocês não precisam de mais nada. Jesus já ocupa esse espaço todo, meus irmãos. Cristo é aquele que preenche qualquer necessidade que eles pudessem ter de alcançar o Deus verdadeiro. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. E é interessante a gente entender, quando Paulo escreve, ele está refutando cada um dos ensinos errados. Eles falavam de um pleroma, de um espaço que tinha outros seres. Paulo está falando, não, esse pleroma aí já está em Cristo Jesus. Nele reside a plenitude. Ele é pleno, ele é suficiente. Cristo basta para o homem ser salvo. E agora, Paulo vai dizer, para encerrarmos, no versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que é reconciliação, meus irmãos? É mudar algo, uma inimizade para uma amizade. Eu estou brigado com o Rafael, nós estamos inimigos. Então nós precisamos reconciliar, entenderam? Nós precisamos fazer as pazes. E o ser humano, ele por causa das suas obras, por causa do pecado, ele está em inimizade com Deus. Deus, ele não olha para o homem no seu pecado, sem Cristo, como um amigo, mas como aquele que pecou e merece ir para o inferno. Mas Cristo aqui, ele fez a paz com Deus, entre mim e Deus, entre você e Deus, pelo seu sangue. O pecado afastou o homem de Deus. Não tem dessa de neutro, não. O pecado afastou. Se Deus não intervir, você vai para o inferno. Se você não crê em Cristo Jesus, você vai para o inferno. Mas aqui, através de Cristo, nós temos a reconciliação. O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus. Então, quando a gente olha para a cruz, nós vemos tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus, sabiam? Por que a justiça, Fabrício? Porque Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete. O sangue deveria ser derramado e foi. Por que a misericórdia, Fabrício? Porque era para eu estar lá. E foi Cristo. Então, na cruz eu consigo ver a justiça de Deus e eu consigo ver a misericórdia de Deus. Então, através do sangue de Cristo, nós temos paz, nós somos reconciliados. E quais são as bênçãos, Fabrício, dessa reconciliação? Nós temos paz com Deus, nossa relação foi restaurada, de inimigos, agora Deus nos olha como amigos por causa de Cristo. Vida em santidade, no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. Nós temos uma vida sem mancha, inculpáveis, e nós somos irrepreensíveis, que é o final do versículo 22. O que significa irrepreensível? Livre de acusação. Você não pode mais ser acusado pelo diabo. Aqueles que têm Cristo, meus irmãos, aqui é uma palavra legal, aqui jurídica, olha, você é irrepreensível, não tem como o diabo te acusar mais, porque você, todo o seu escrito de dívida já foi pago. Então ele está falando, olha, por causa de Cristo nós temos paz com Deus, por causa de Cristo nós temos uma vida de santidade, por causa de Cristo nós somos considerados inculpáveis e por causa de Cristo nós somos irrepreensíveis, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. E como saber, Fabrício, que eu fui reconciliado? Ele termina no 23. Se é que permaneceis na fé. Ele está falando, olha, todas essas bênçãos aí são suas, se vocês permanecerem na fé. Por quê? Alguém lá podia enveredar para a falsa doutrina. Então aqui não é assim, não, olha, você vai ser salvo por Cristo e vai viver de qualquer forma, não. Olha, você é salvo por Cristo e você vai provar que você foi salvo se você continuar firme. Então, qual que é a prova aqui que eu sou salvo? Você tem que continuar firme na fé, alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, ninguém é salvo porque ele permanece na fé, mas todo salvo ele vai permanecer na fé. A perseverança aqui
ela não é a causa da salvação, ela é a consequência da salvação. Ninguém é santo para ser salvo, mas todo salvo vai andar em santidade. Eu não estou falando que você não vai pecar. Fabrício, como que eu sei que eu sou santo, Fabrício? Como que eu sei que eu sou salvo? Porque você peca e arrepende. Fabrício, mas eu não faço tudo certinho, mas você está sempre buscando fazer tudo certinho. O Espírito Santo te incomoda, a pessoa que ela não é salva, meus irmãos, ela peca, e ela está com a mente tão cauterizada que ela dorme tranquila. Ela está aqui na igreja ouvindo a pregação, ela já está planejando o pecado que ela vai cometer antes de dormir, ou então o pecado que ela vai cometer amanhã, e está tranquila. Agora, a pessoa que é de Cristo, a pessoa que tem o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, essa firmeza na fé, a gente tem que fazer uma avaliação da nossa salvação. Nós temos certeza da salvação. Como que você vai ter essa certeza? Todo dia você está arrependendo? Todo dia você está buscando ser mais santo? Ou você já está vivendo aí frio, não está nem para nada? Isso é uma reflexão importante para nós fazermos. Paulo está falando, olha, você tem que ter essa constância na esperança do Evangelho. Mesmo diante das tentações, o salvo, ele vai resistir e vai permanecer fiel. E como que nós aplicamos isso, Fabrício? Primeiro, por qual motivo você tem orado? Muitas vezes a gente ora pedindo Deus bênçãos terrenas. Deus abençoe meu casamento, abençoe minha família, abençoe meu emprego, abençoe minha carreira. Não estou falando que é errado pedir isso. Mas é só isso que você pede? Vocês lembram dos motivos de Paulo? Deus, que eles encham do pleno conhecimento. Deus, eu oro ao Senhor para que eles sejam fortalecidos. Deus, eu oro ao Senhor para que eles vivam de uma forma que agrade ao Senhor, andem em santidade. Deus, eu oro ao Senhor para que eles possam fartar, eles possam agradar da salvação em Cristo Jesus. Será que nós oramos para isso? Deus, me enche de conhecimento do Senhor. Deus, que eu viva cada vez mais em santidade. Deus, me fortaleça para que eu não venha cair na tentação, para que eu não venha cair nos falsos ensinos. Deus, me enche de gratidão por Jesus Cristo, de tal forma que eu não vou ficar procurando outras doutrinas, mas Cristo me basta. Temos que orar dessa forma. Você é grato a Deus por Jesus Cristo? Cristo, meus irmãos, é o remédio contra os falsos ensinos. Então, estude, ouça, leia, procure conhecer, compreender Jesus, a sua obra, a cristologia, porque quanto mais cheio de Cristo, mais fortalecido você vai estar e menos suscetível e vulnerável você vai estar para os falsos mestres, para esse tanto de heresia que nós temos visto crescer na igreja evangélica brasileira. E por último, quem é Cristo para você? Tudo se resume à pessoa e obra de Cristo. Tudo se resume aqui. Você crê que Cristo é Deus? Você crê que Cristo é suficiente? Você crê que Cristo, Ele realmente basta? Cristo é o centro de todas as coisas na sua vida? Nós vimos aqui, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de todas essas coisas, só que isso só vai ser útil para você se Ele também for o Senhor da sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar agradecendo a Deus por essa mensagem, pedindo para que Ele continue nos enchendo do conhecimento dEle, que Ele continue nos fortalecendo para que nós venhamos viver uma vida digna, venhamos viver de forma que agrade Ele.